Capítulo 18. Os peregrinos encontram Ateu e passam pelo solo enfeitiçado. Ora, depois de algum tempo, viram alguém que lá longe vinha só e tranquilo, pela estrada na direção dos dois. Disse Cristão ao companheiro: lá vem um homem que caminha em direção oposta à de Sião. De certo, vem ter conosco. Esperançoso: estou vendo. Fiquemos atentos agora, pois talvez também ele se revele um adulador. Veio o homem se aproximando e, afinal, se encontraram os três. Chamava-se Ateu e perguntou-lhes para onde seguiriam. Cristão: vamos para o Monte Sião. Ateu caiu em gostosa gargalhada. Cristão: por que todo esse riso? Ateu: rio por ver que são ignorantes, impondo-se a si mesmo jornada tão tediosa, e, no entanto, provavelmente nada terão para compensar seus esforços, senão a própria viagem. Cristão: por quê? Acha que não seremos recebidos? Ateu: recebidos? Esse lugar com que vocês sonham simplesmente não existe. Cristão: não nesse mundo, mas sim no que há de vir. Ateu: quando eu estava ainda em minha terra natal, ouvi isso que vocês agora me dizem e, curioso, saí a procurar. Mas já há 20 anos busco essa cidade e mesmo em todo esse tempo não vi nem sinal dela. Cristão: também ouvimos e cremos que há, de fato, um lugar assim a encontrar. Ateu: ora, se eu não tivesse acreditado, certamente eu não teria deixado a minha terra para procurá-lo. Mas nada encontrado. E se de fato existisse, eu certamente o encontraria, pois busquei bem mais do que vocês. Volto pelo mesmo caminho. Buscarei agora ânimo nas coisas que um dia desprezei, trocando-as por esperança. Hoje sei, vãs. Será verdade o que diz este homem? Perguntou Cristão ao companheiro. Esperançoso: cuidado, ele é um dos aduladores. Lembre-se do que já passamos por dar ouvidos a esse tipo de gente. Ora, então não existe nenhum Monte Sião? Pois já não avistamos das montanhas aprazíveis o portão da cidade? E não devemos também andar na fé? Continuemos para que o homem do chicote não nos açoite novamente. Você é quem deveria ter me ensinado esta lição, que lhe sussurra agora nos ouvidos. Se você parar de ouvir as instruções, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Provérbios 19, 27. Ouça, meu irmão, não lhe dê ouvidos. Creiamos para a salvação da alma. Hebreus 10, 39. Cristão: meu irmão, não lhe fiz essa pergunta porque duvidasse da verdade de nossa crença, mas para pô-lo à prova e para arrancar de você o fruto da sinceridade do seu coração. Quanto a este homem, sei que está cego pelos deuses deste mundo. Prossigamos nós dois, sabendo que cremos na verdade e que nenhuma mentira pode vir da verdade. 1 João 2:21. Esperançoso: agora sim alegro-me na esperança da glória de Deus. Afastaram-se então do homem que, rindo dele, seguiu seu caminho. Vi então em meu sonho que caminharam até alcançar certo país. O ar desta terra deixava os forasteiros naturalmente sonolentos. Ali, Esperançoso viu-se bastante entorpecido e pesado de sono. Esperançoso: sinto-me sonolento, tanto que mal consigo manter os olhos abertos. Vamos nos deitar e cochilar um pouco? Cristão: de modo nenhum, pois temo que dormir talvez jamais despertemos. Esperançoso: por que, irmão? O sono é agradável ao homem laborioso. Ficaremos revigorados depois de uma soneca. Cristão: não se lembra que um dos pastores nos alertou sobre o solo enfeitiçado? Com isso ele quis dizer que não deveríamos dormir. Portanto, não nos entreguemos ao sono como os outros, mas sim vigiaremos e permaneceremos sóbrios. 1 Tessalonicenses 5:6. Esperançoso: reconheço o meu erro. Se eu estivesse aqui sozinho, certamente dormiria.
talvez à custa da própria vida. Percebo ser verdade o que disse o sábio: é melhor ter companhia do que estar sozinho. Eclesiastes 4:9. Até aqui, sua companhia tem sido uma bênção para mim e certamente você terá boa recompensa por seu esforço. Cristão. Para espantar a sonolência, então, nada melhor que uma boa conversa. Esperançoso. Ora, como não? Cristão. Por onde começamos? Esperançoso. Por onde Deus começou conosco. Mas, por favor, comece você. Se os santos se acham sonolentos, mofinos, que ouçam o que dizem esses dois peregrinos. Sim, que aprendam com eles, devotados, como manter bem aberto os olhos cansados. A comunhão dos santos, os olhos no eterno, mantém o homem desperto e longe do inferno. Nesse momento, o cristão começou a dizer: vou lhe fazer uma pergunta. Como foi que começou a pensar em agir como hoje? Esperançoso. Você pergunta como comecei a buscar o bem da minha alma? Cristão. Sim, é essa mesma a minha pergunta. Esperançoso. Passei muito tempo hipnotizado pelas coisas que se veem e vendem na nossa feira. Coisas que hoje, creio, teriam me arrastado à perdição e à destruição, caso nelas eu persistisse. Cristão. Que coisas são essas? Esperançoso. Todos os tesouros e riquezas do mundo. Também adorava a desordem, as orgias, a bebida, os palavrões, a mentira, a impureza, a violação do sábado e muito mais. Tudo o que concorria para a destruição da vida. Mas ouvindo e refletindo sobre as coisas divinas, ouvindo de você e também do amado fiel que foi morto por sua fé e pelo reto viver na feira das vaidades, finalmente descobri: o fim delas é a morte. Romanos 6:21. E que por causa dessas coisas a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Efésios 5:6. Cristão. E você então imediatamente se deixou arrebatar pelo poder dessa convicção? Esperançoso. Não me dispus logo de início a reconhecer a iniquidade do pecado nem a condenação que sobrevém a quem a pratica. Pelo contrário, assim que as palavras penetraram em minha mente, passei a empenhar-me por fechar os olhos à luz. Cristão. Mas o que foi que o fez perseverar naquela vida, mesmo diante dos primeiros esforços do bendito Espírito de Deus em você? Esperançoso. Bem, primeiro porque eu ignorava que aquilo fosse a obra de Deus em mim. Nem me passava pela cabeça que é pelo despertar para o pecado que Deus começa a conversão do pecador. Segundo, porque o pecado era ainda mais agradável à carne, e eu relutava em abandoná-lo. Em terceiro lugar, não via como me separar de meus velhos companheiros, pois sua presença e seus atos me eram tão desejáveis. E, finalmente, as horas em que essas convicções tomavam conta de mim eram tão dolorosas e tão aterrorizantes que o meu coração não podia suportá-las, nem mesmo a lembrança delas. Cristão. Então, ao que parece, às vezes você se via livre dessa aflição. Esperançoso. Isso mesmo, só que ela me voltava à mente outra vez, e então eu ficava tão mal quanto antes, ou mesmo pior. Cristão. Mas o que é que o fazia lembrar os pecados de novo? Esperançoso. Muitas coisas. Por exemplo, se eu encontrasse um homem bom nas ruas, ou se eu ouvisse alguém lendo a Bíblia, ou se a minha cabeça começasse a doer, ou se ficasse sabendo que algum vizinho meu estava doente, ou se eu ouvisse os sinos tocando pelos mortos, ou se eu mesmo penasse na morte, ou se ficasse sabendo que alguém morrera de morte súbita, mais especialmente quando eu pensava em que logo chegaria a hora do meu julgamento. Cristão. E você conseguia livrar-se com facilidade da culpa do pecado quando ela lhe sobrevinha por algum destes meios? Esperançoso. Não. Com o passar do tempo,
Não, pois essas coisas me dominavam a consciência cada vez mais rápido. Depois, se eu ao menos pensasse em voltar a pecar, embora os meus pensamentos se revolvessem contra isso, o meu tormento era dobrado. Cristão, o que você fez então? Esperançoso, cheguei à conclusão de que deveria esforçar-me para me corrigir, pois se não, pensei, certamente seria condenado. Cristão, e de fato se esforçou por corrigir-se? Esperançoso, sem dúvida nenhuma, fugi não só dos meus pecados, mas também dos meus companheiros de pecado, e passei a dedicar-me a deveres religiosos como a oração, a leitura, o arrependimento do pecado, o falar a verdade ao próximo e assim por diante. Fiz essas e tantas outras coisas que nem posso relatar todas elas aqui. Cristão, e então passou a se sentir melhor? Esperançoso, passei por algum tempo, mas por fim a minha angústia novamente me afligiu, apesar de toda a renovação que me impus. Cristão, mas como se você já estava renovado? Esperançoso, por várias razões, especialmente ao lembrar coisas como estas. Todos os nossos atos de justiça são como trapos de imundície. Ninguém é justificado pela prática da lei. Quando tiverem feito tudo o que lhe for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis. Isaías 64:6, Gálatas 2:16, Lucas 17:10. Além de muitas outras semelhantes. A partir disso, comecei a refletir se todas as minhas justiças não passam de trapo de imundície. Se pelas obras da lei homem nenhum pode ser justificado, e se depois de ter feito tudo não passamos de servos inúteis, então é pura loucura pensar em alcançar o céu pela lei. Pensei também, se um homem contrai certa dívida no comércio, mas depois passa a pagar à vista tudo o que compra, ainda assim sua antiga dívida permanece na caderneta. E por ela, o comerciante pode processá-lo e levá-lo à prisão, até que seja quitada. Cristão, bom, e como você aplicou isso a si mesmo? Esperançoso, ora, assim pensei comigo, por conta dos meus pecados acumulei enorme dívida no livro de Deus. E mesmo que agora esteja renovado, não conseguirei liquidar este débito. Devo, portanto, pensar nisso constantemente, mesmo diante de tudo o que já fiz para corrigir-me. Mas como poderei livrar-me da condenação em que me enredei por causa dos pecados do meu passado? Cristão, muito bem, ótimo o seu proceder, mas por favor, continue. Esperançoso. Outra coisa que me vem perturbando desde as minhas primeiras reformas é que, ao examinar detidamente o melhor que hoje faço, ainda vejo pecado. Pecado novo, combinado ao de melhor que faço. Então sou obrigada a concluir que, apesar dos bons conceitos que eu tinha de mim mesmo e dos meus deveres, a cada novo ato cometo pecado suficiente para ir para o inferno, mesmo que a minha vida anterior fosse imaculada. Cristão, mas o que você fez então? Esperançoso, o que fiz? Simplesmente não sabia o que fazer até o momento em que enfim criei coragem para abrir o coração a Fiel, pois eu e ele nos conhecíamos bem. Ele me disse que, a menos que eu obtivesse a justiça de um homem que jamais houvesse pecado, nem eu mesmo, nem toda a justiça do mundo poderia salvar-me. Cristão, e você crê que ele disse a verdade? Esperançoso, se ele me tivesse dito isso quando me achava contente e satisfeito com as minhas próprias reformas, certamente eu o teria julgado louco por seu esforço insano. Mas, como hoje percebo a minha própria insanidade e o pecado que se une aos meus melhores atos, sou forçada a concordar com ele. Cristão, mas quando ele lhe sugeriu isso, você julgou que seria possível encontrar tal homem de quem se podia dizer com justiça que jamais havia pecado? Esperançoso,
Devo confessar que, a princípio, as palavras me soaram esquisitas, mas depois de conversar mais com ele, fiquei plenamente convencida dessa verdade. Cristão. Você lhe perguntou que homem era esse e como você poderia ser justificado por intermédio dele? Esperançoso. Perguntei sim, e ele me disse que era o Senhor Jesus, que estava à direita do Altíssimo, e disse: ele, a única saída é ser justificado por ele, crendo naquilo que ele mesmo fez nos tempos em que viveu entre nós, para depois sofrer e morrer no madeiro. Perguntei-lhe ainda como é que a justiça desse homem poderia ser tão eficaz a ponto de justificar outra pessoa perante Deus. E ele me disse que esse homem era o próprio Deus Todo-Poderoso, e o que ele fez enfrentando a própria morte não foi por si mesmo, mas por mim, a quem se deveriam atribuir seus atos e a dignidade destes, desde que eu cresce nele. Cristão. E o que você fez então? Esperançoso. Levantei objeções a essa crença, pois pensava que ele não estaria disposto a me salvar. Cristão. E o que Fiel lhe disse? Esperançoso. Encorajou-me a ir vê-lo, e eu lhe disse que isso seria presunção da minha parte, mas ele disse que não, que eu estava convidado a fazê-lo. Depois deu-me um livro ditado por Jesus para encorajar-me a buscá-lo com mais liberdade. A respeito desse livro, disse-me ainda que nele cada i e cada tio eram mais firmes do que o céu e a terra. Perguntei-lhe então o que deveria fazer quando o encontrasse, e ele me respondeu que eu deveria ficar de joelhos e suplicar de todo o meu coração e de toda a minha alma que o Pai o revelasse a mim. Então perguntei-lhe como eu deveria fazer essa súplica, e ele disse: você o encontrará num propiciatório onde ele fica o ano inteiro para conceder o perdão àqueles a quem o procuram. Declarei então, continuou esperançoso, que não saberei o que dizer quando lá chegasse, e ele me mandou dizer isso. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador que sou, e faze-me conhecer e crer em Jesus Cristo, pois sei que sem a sua justiça, ou sem que eu tenha fé nessa justiça, certamente serei lançado fora. Senhor, ouvi dizer que és um Deus compassivo, que determinaste que o teu Filho Jesus Cristo seria o Salvador do mundo e que, além disso, tu estás disposto a concebê-lo ao pecador miserável que sou, e eu sou de fato pecador. Senhor, aproveita então essa oportunidade e manifesta a sua graça na salvação da minha alma por meio do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Cristão, e então você fez o que ele lhe aconselhou? Esperançoso, sim, e muitas vezes. Cristão, e o Pai certamente lhe revelou seu filho? Esperançoso, não na primeira vez, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta. Não foi nem mesmo na sexta. Cristão, o que você fez então? Esperançoso, o que fiz? Para dizer a verdade, nem sabia o que fazer. Cristão, não foi tentado a deixar de orar? Esperançoso, fui umas 100 vezes ou 200. Cristão, e por que não o fez? Esperançoso, eu acreditava que o que me disseram era verdade, que sem a justiça desse Cristo, nem mesmo o mundo todo poderia salvar-me. Então pensei comigo, se esqueço tudo isso, morro, e no trono da graça o máximo que me acontecerá é também a morte, assim veio-me essa ideia. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Abacuque 2:3. Portanto, continuei orando até que o Pai enfim me revelasse seu filho. Cristão, e como foi que ele lhe revelou o filho? Esperançoso, não o vi com os olhos da carne, mas com os olhos do entendimento. Foi assim. Certo dia estava eu muito triste, mais triste do que jamais me sentira na vida.
Essa tristeza que veio pela percepção da grandeza e da iniquidade de meus pecados. Então, quando eu já nada esperava, senão o inferno e a eterna perdição de minha vida, vi de repente o Senhor Jesus olhando lá do céu para mim, dizendo: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Atos 16:31. Respondi: Senhor, sou um grande pecador, pecador de fato. E ele me disse: minha graça é suficiente para você. 2 Coríntios 12:9. Então eu falei: mas Senhor, o que significa crer? Foi aí ao me vir à mente essa passagem: aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Jó 6:35. E percebi que crer e vir são a mesma coisa. E que aquele que vem, ou seja, busca a salvação de Cristo com o coração e o afeto, esse de fato crê em Cristo. Então meus olhos marejaram. Continuou esperançoso. E pedi ainda: mas Senhor, será que um grande pecador como eu poderá de fato ser aceito por Ti, ser salvo por Ti? E eu o ouvi dizer: quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. João 6:37. Falei depois: mas como, Senhor, devo proceder contigo quando for a Ti, para que a minha fé se faça correta? E ele respondeu: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Ele nos ama e por seu sangue nos libertou do nosso pecado. Ele é mediador entre Deus e nós. Ele vive sempre para interceder por nós. 1 Timóteo 1:15, Romanos 10:4, Apocalipse 1:5, 1 Timóteo 2:5, Hebreus 7:25. E de tudo isso disse ainda: concluí, devo procurar justiça na sua pessoa e a expiação dos meus pecados pelo seu sangue. O que ele fez em obediência à lei do seu Pai, submetendo-se ao castigo, não foi por si mesmo que fez, mas por aquele que grato aceita esse sacrifício para a sua salvação. E então o meu coração ficou repleto de alegria, os meus olhos cheios de lágrimas e o coração transbordante de amor pelo nome, pela pessoa e pela obra de Jesus Cristo. Cristão, de fato foi uma revelação de Cristo à sua alma. Mas diga-me, que efeito exerceu tudo isso sobre o seu espírito? Esperançoso, fez-me ver que o mundo inteiro, apesar de toda a sua justiça, está em um estado de condenação. Fez-me ver que, por ser justo, Deus Pai pode justificar com retidão o pecador que busca Jesus. Deixou-me profundamente envergonhado da iniquidade da minha vida anterior, fazendo-me conhecer e sentir a minha própria ignorância. Pois antes, jamais tivera no coração sentimentos que me revelassem a maravilhosa beleza de Jesus Cristo. Fez-me amar a vida de santidade e desejar fazer algo que honra e glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Pensei: tivesse eu agora 1000 litros de sangue em minhas veias, poderia vertê-lo todo por amor de Jesus Cristo.